uso do apoiador vai ficar bem melhor você trabalhar. O apoiador é uma madeirinha com duas bases. Utilizando isso aqui você consegue linear e usar até o dedo adaptado aqui para fazer linhas melhores. Isso dá mais firmeza para você puxar linha. Logicamente, se você usar um bom pincel lineador, como esse da Rafael, fica mais fácil de puxar linha na cerâmica. Bom, gente, vocês veem que eu trabalho aqui na horizontal porque é muito mais fácil trabalhar sobre uma mesa na horizontal por uma questão de posicionamento do braço. Vocês imaginam, eu já estou há 31 anos com o braço direito levantado. Em nenhum exército do mundo isso se faz. Então, todo artista começa a sofrer de encurtamento de um lado da cervical, muitas tensões musculares em braço, bursite, epicondilite. Eu já trato há mais de 10 anos esse tipo de dor, né? Para evitar isso, a partir de um certo momento, é bom a gente trabalhar mais na horizontal. Isso exige menos do que levantar o braço acima da linha dos ombros, né? Muito dolorido, os professores que escrevem muito na lousa sofrem do mesmo mal, né? Então, trabalhando sobre a horizontal fica bem mais fácil. Para empurrar as peças, eu uso uma régua de metal, então é muito mais fácil empurrar o painel todo junto assim do que empurrar peça por peça. No momento da retirada das peças, é importante segurar a peça do lado pela parte branca que não foi pintada, porque às vezes ela engancha uma na outra e você pode derrubar o painel. Então isso tem que ser feito com muito cuidado, pegando a peça ou pela lateral, ou por baixo, ou pela parte branca que não foi pintada. A mesma coisa no painel. Na hora de colocar a peça aqui, evite batê-la muito forte para não criar trincas na cerâmica e coloque sem tocar muito as peças que já receberam uma camada de fumo. Bom, a maceração da tinta aqui deve ser constante, né? Então com uma espátula, ou então com outro material aqui, você pode macerar no seu aglutinante ou na água, sempre adicionando um pouquinho de água e mesclando bem, porque senão a tinta não fica com a mesma densidade. Em cerâmica, a gente tenta trabalhar com uma tinta bem unida, bem única, e com as linhas, se possível, estender a linha de fora a fora, do começo ao fim, para não criar durante a queima aquilo que a gente chama gretagem, onde trinca a camada de tinta, né? Vocês vão ver alguns exemplos de gretagem no curso. Quando a gente é iniciante, é normal que a gente tenha esse problema de gretagem. Então, com o pincel lineador, a gente consegue puxar as linhas. Tem dois pontos positivos nesse tipo de pincel. Primeiro, que ele tem cerdas bastante longas, então ele corrige um pouco a linha se a pessoa tiver um traço um pouco hesitante, né? E o segundo ponto é que ele é muito bom, ele é agradável de trabalhar, de pelo de Marta Kolinsky. Isso aqui é o que a gente chama um pincel de alta gama, ou seja, ele permite que você faça uma linha mais fina, mais grossa, controle a quantidade de pigmento. É um bom pincel mesmo. Esse aqui eu estou usando um da Rafael. Então, lembrando, deve-se macerar muito bem a tinta. O treinamento de linha próprio da iconografia, ele ajuda muito para quem faz arte sacra. Tem uma herança no traçado, na linha, no manuseio dos pincéis que a gente aprende muito bem na iconografia e na arte do vitral também. Ela é bem... a gente aprende bastante sobre a pincelada. Lembrando, sempre macerar a tinta, porque ela vai secar. É como na arte do vitral, você tem que voltar e macerar novamente sua tinta. Quanto mais lisa, menos grão tiver, melhor vai escorrer sua tinta sobre a cerâmica. E daí puxar a linha. Olha, com a apoiadora a gente consegue fazer uma linha muito boa. Tem que ter uma mão boa, é lógico, né? Mas o apoiador ajuda bastante a você a dar uma certeza na mão. Com a mão livre também dá para fazer, mas tem que ter segurança na mão, porque senão, se hesitar muito, a gente não consegue. É como eu falo sempre para os alunos do ateliê, que é assim como uma pessoa quando fala uma frase, se ela gaguejar demais, parece que a frase não está completa, é difícil de entender, ela não fica inteligível, né?
Então, se você tiver mais destreza na pincelada, o observador da tua obra vai conseguir ler essa linguagem, que é uma linguagem plástica, com menos solavanco, né? A arte também é uma linguagem. Se você puder falar as frases do desenho com bastante certeza, com destreza, as pessoas vão ler melhor a tua pintura. Se você tiver destreza, certeza na sua linha, né? Se você quiser fazer uma retirada, tiver algum errinho, limpar a tua cerâmica, com o cotonete você consegue limpar as sujeirinhas, né? Então, uma linha que passe demais, né? Você pode retirar um pouquinho quando o teu aglutinante não é muito forte, não tem muito poder adesivo. Você pode dar alguns retoques, ou com uma ponta seca ou com um cotonete, né? Fazer algumas retiradas e limpezas, sobretudo antes de levar até o forno. Com o lápis preto você não tem nenhuma preocupação, porque ele vai sair durante a queima, tá ok? Já com o lápis sanguíneo, se você desenhar com sanguíneo aqui, vai ficar a marca, porque é um óxido de ferro, ele vai fixar na glasura da cerâmica. Depois de seca a pintura, você pode fazer algum achureamento também com uma pontinha dessas típicas de churrasco, de madeira. Você pode fazer linhas retiradas, né? Reforçar contraluzes, tudo também com essas retiradas, um grafismo, né? Através da passagem de uma ponta seca. Pode ser de madeira, pode ser metal, né? De metal existem aquelas pontas secas próprias para trabalhar sobre a técnica de gravura, né? Então, essa é uma maneira de você fazer alguma limpeza dentro do seu desenho. Se você errar um pouquinho, você pode retirar, tornar uma linha mais fina, né? Usando essa ponta seca, fazer contraluzes, achureamentos, né? Grafismos.